Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Como decisão do Conselho, né, todos já sabem, resolvemos durante esse mês estar gravando aqui na nossa casa, né? Não estamos tendo até esse mês de março o nosso culto presencial. O Conselho entendeu, por uma questão de cuidado com os seus membros, né? Sabemos que nem todos podiam ir, né? Mas sabemos também que tem irmãos que fazem parte da equipe de gravação, que têm contato com pessoas que são consideradas do grupo de risco, né? Então a igreja, velando pelo seu testemunho, também pelo cuidado com seus membros e contribuindo também, né, para que o índice de contaminação também não aumente, né, a partir das reuniões, né, a partir dos nossos cultos também presenciais. Então, até o mês de março nós vamos estar gravando aqui em casa, certo? Mas o mais importante é que nós estamos na presença de Deus e esse convite que eu quero lhe fazer, para que você, onde você esteja, você possa adorar o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber a honra, a glória, o poder, né, e todo o louvor. E eu quero convidar você a adorar a partir do Salmo 147, dos versículos de 1 a 7, que diz assim: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Deus, pela graça, pela bondade do Senhor, que pelos méritos de Jesus nos dá livre acesso à tua presença, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, que no teu altar nós encontramos graça e misericórdia, Senhor. Viemos aqui, Senhor, para te adorar. E queremos te pedir que todas as famílias, ó Deus, a nossa igreja nesse momento, todos os nossos irmãos, amigos que assistem, ó Deus, a este culto, ó Deus, possa, ó Deus, nesse momento também adorar o teu santo nome, possa render gratidão. Ó Deus, eu te peço que o Senhor visite cada um, tira todo o peso, toda a preocupação. Ó Deus, se alguém está enfermo, visita. Se alguém está triste, ó Deus, porque tem algum familiar doente, algum conhecido, Senhor, que o Senhor também esteja visitando, trazendo consolo. E que esse momento seja um momento, Senhor, de profunda edificação, de profunda paz, ó Deus, de nos enchermos de fé, porque esse momento requer de nós, ó Deus, muita fé, muita esperança. E aqui nós encontramos, na Tua presença, Deus, nós encontramos tudo isso, mas nós encontramos a Tua palavra que nos dá direção, Senhor. E espero que o Senhor encontre verdadeiramente em nós, ó Deus, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Receba, Senhor, o nosso culto, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor para a maior glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora entoar o hino de número 3, Deus, somente Deus. Criou o mundo e o que nele há.
que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar somente a Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E esse Deus que é santo nos chama também, nesse momento, para sermos santos. E Ele faz isso através da nossa confissão. Ele nos santifica quando o seu povo confessa os seus pecados. E nesse momento, como uma leitura para a nossa reflexão e posterior oração de confissão, o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 17, nos versículos de 5 a 10, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos e no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem um calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração
e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Convido você a baixar sua fronte, a confessar os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia lá em Tiago também nos recomenda a confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos pelos outros para sermos curados. Oremos nesse momento. Senhor, nosso amado Pai, diante da Tua santidade, diante da Tua grandeza, pois Tu és Deus e habita no mais alto e sublime trono, Senhor, mas é o Deus também que habita com o coração, com o homem, aquele que está contrito e quebrantado de coração, Senhor. E nesta hora, Deus, nós te pedimos todo o Teu perdão pelos nossos pecados, porque, ó Deus, falhamos diante da Tua presença, entristecemos o Teu Espírito, Senhor, mas o nosso desejo é agradar a Ti. O nosso desejo, Senhor, não é encobrir os nossos pecados, mas nosso desejo é que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos faça santo, porque o Senhor é santo, e a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas como o nosso maior alvo, nosso maior objetivo é ver o Senhor, ó Deus, então nós queremos, ó Deus, que neste momento, que durante a nossa caminhada, Senhor, aqui a nossa vida seja agradável a Ti, e que o Teu Espírito que habita em nós nos santifique, nos leve a uma pureza de coração, a um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que deseja fazer a Tua vontade, Senhor, e que assim nós possamos caminhar, Deus, nessa direção, ó Deus, de santidade, de devoção, de estarmos cada vez mais nos enchendo, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, a nossa gratidão nesse momento também pelo perdão, gratidão por Jesus, gratidão porque nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Gratidão porque o Teu Espírito que habita em nós e testifica, Senhor, que somos filhos de Deus, também nos faz clamar Abba Pai, também, ó Deus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Também é o mesmo Espírito também que, ó Deus, toca nos nossos corações, ó Deus, quando nós saímos da Tua vontade, Senhor. Que de fato o Teu amor nos constranja sempre, Deus, à obediência, à santidade. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave, Senhor. Que a gente não trate o pecado, Senhor, como uma coisa qualquer, Senhor, como um erro qualquer, Senhor, mas como algo que de fato entristece, que nos separa de Ti. Mas obrigado porque agora já fomos reconciliados, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A Tua palavra diz que agora estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. O pecado ele não tem domínio sobre nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que através da Sua morte nós morremos com o Senhor, mas também estamos vivos para Ti, porque ressuscitamos como o Senhor, quando o Senhor também ressuscitou, Pai. Obrigado, Deus, por isso, por tantas promessas vivas para a nossa vida, ó Deus, tantas promessas que nos mostram esse grande amor e de reconciliação que o Senhor, ó Deus, faz através do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Leitura do Novo Testamento, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 11 a 13, nos diz assim: Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Daqui a pouco estaremos ouvindo a palavra do Senhor, através da palavra proclamada. A pastora Rosane vai estar transmitindo essa mensagem, mas antes disso nós vamos entoar o hino também de número 11, que diz assim: Vem e sopra sobre nós. Vamos fazer essa oração, esse cântico, que Ele traga paz no nosso coração, que Ele nos encha da presença do Senhor. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reúne
deste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz-te o rio de paz correr no meio destes que por fé vem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelado seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Vem, sopra sobre nós. Vem, sopra sobre nós teu sopro. Reunidos deste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelado seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da história, revelado seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Fala aos corações, ó Deus, usa a tua filha, a pastora Rosiane, nesse momento, Senhor, para a edificação da tua igreja. Ó Deus, recebemos a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra traz vida, traz direção para a nossa vida, traz conforto, consolação. A tua palavra nos santifica, Senhor. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Essa é uma noite de grande alegria para nós. Primeiro porque estamos aqui em pé, com saúde, e sabemos que cada irmão está aí nos assistindo, ouvindo esse culto e cultuando conosco, porque sabemos que a boa mão do Senhor está cuidando de nós. Então é uma grande alegria, queridos, compartilhar de uma palavra que é tão rica e tão preciosa para nossas vidas. E eu quero deixar para cada irmão ler a palavra que se encontra no Salmo 92, que vai do versículo 12 ao 13, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus.
A Bíblia trabalha a nossa mente, muitas vezes, através de simbologias, de comparações, de paralelismo. Tudo isso acontece nos Salmos, principalmente para nos ensinar como Deus quer que a gente ande, para que a espiritualidade seja desenvolvida em nossas vidas. E esse salmo é muito interessante porque ele traz diversas palavras que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Então, palavra como justo, como palmeira, a palavra como cedro, como átrio, todas essas palavras nós precisamos compreender para que a gente tenha, né, como crescer espiritualmente, para que a gente veja essa semelhança que essa palavra traz entre justo e palmeira, entre justo e cedro, entre florescer, entre crescer, que está todos nessa palavra. Então tudo isso, toda essa gama de palavra serve para que a gente cresça. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos instrui essa noite com relação a isso. A palavra de Deus nos fala que o justo florescerá como a palmeira. E todos nós já sabemos que não existe um justo sequer. A palavra de Deus também já nos ensinou que um dia Deus, de lá de cima, olhou para aqui para baixo e não viu um justo. Não viu ninguém que ele pudesse chamar de justo. Mas essa justificação veio por meio da graça em Jesus Cristo. Jesus quis se dar por mim, por você, e nós alcançamos na redenção em Jesus Cristo esse título de justo. Nós fomos justificados. Então, a justiça de Deus é que nos alcançou, a qual nos faz justos. Mas nós entendemos que isso não é um mérito de Rosiane, isso não é um mérito humano, mas isso é um dom gratuito que veio de Deus para que em nós fosse otorgado essa justiça e a salvação que ganhamos em Cristo Jesus. Então, é esse justo, o justo que essa palavra fala, é você, sou eu, nós que já somos de Cristo Jesus, justificados por Ele. Então, essa palavra é muito rica, e quando ele compara o justo, né, a uma palmeira, é um ensinamento que a palavra de Deus está trazendo para que tudo seja mais esclarecido na nossa mente, a respeito de uma espiritualidade sadia que nós precisamos ter. Quando a gente olha o justo sendo comparado a uma palmeira, a uma planta, nós ficamos assim, pensa, qual a diferença de uma palmeira para outra planta qualquer? Então nós começamos a pegar algumas características da palmeira que, quando a gente prestar bastante atenção, nisso, nas características que a palmeira possui, nós vamos compreender grandemente o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Então a palmeira, queridos, é uma planta que ela tem mais de 2.800 espécies em todo o mundo. Mas a palmeira que esse salmista está falando aqui é uma palmeira diferente, porque é a tamareira, né? E a tamareira, dessa palavra, é uma planta que cresce até 38 metros, ela cresce muito. E em todo o mundo nós temos diversas palmeiras. Nós temos a palmeira imperial, nós temos o açaí, nós temos o coqueiro, nós temos diversas palmeiras. E ela está espalhada no mundo todo. E quando a gente para olhar o que é essa palmeira, nós podemos ela traz um enriquecimento para a nossa própria vida. Então, uma das principais características da palmeira é exatamente a sua altura, né? Dizem que onde você encontra uma palmeira, a palmeira tem a característica de deixar um ambiente mais bonito. A palmeira ela é muito alta e, ao mesmo tempo, a palmeira, quando o salmista fala dessa palmeira que cresce no deserto, a palmeira, pela sua altura, ela é um referencial para que os retirantes, para que as pessoas que vivem no deserto, quando olhem para uma palmeira, ela aponte para um caminho mais seguro, um caminho onde aquele homem, aquela mulher vai encontrar o quê? A segurança da sombra. Geralmente, quando eles olham para uma palmeira no deserto, eles pensam logo que ali tem água. Então a palmeira tem esse referencial de altura, primeiro porque na palmeira ela encontra a sombra, o descanso. E aí, quando a gente pensa no justo, a palmeira ela aponta para a altura, ela aponta para o alto,
E quando a gente pensa no justo, o justo precisa se parecer um pouco com essa palmeira, porque quando o homem de lá de fora olha para a sua vida e para a minha, o mundo pode estar um deserto, o mundo pode estar um caos, o mundo pode estar passando por essa pandemia, mas quando alguém olha para você, precisa encontrar um referencial de paz, um referencial de abrigo. O mundo todo pode estar se transtornando, mas sobre a sua vida existe um poder de Deus que lhe mantém sóbrio, lhe mantém em pé. A palmeira aponta para o céu e o justo aponta para Jesus Cristo, aponta para o caminho do céu, aponta para o lugar onde as pessoas podem encontrar abrigo para sua alma sedenta, consolo para um momento de maior aflição. E nesse momento que estamos vivendo, pensar na palmeira é algo que nos faz compreender a nossa função de justo, de justificado. Então a palmeira, ela tem esse potencial de altura, de crescimento, de envergadura, né? Mas a partir desse tamanho também ela coloca as suas folhas, né? Para que dê abrigo, para que dê sombra, para que ao um viajante olhar no deserto, a palmeira diga bem assim: eu estou aqui nesse deserto, mas ali tem uma palmeira. E onde tem palmeira, existe uma possibilidade de ter água, existe uma possibilidade de ter sombra, existe uma possibilidade de ter descanso. Então, quando a gente começa a entender o que a palavra de Deus quer nos dizer com esta comparação entre justo e palmeira, é porque o comportamento do justo precisa estar exatamente respaldado nisso. O justo precisa ser esse lugar de abrigo, né? Porque o justo já alcançou abrigo em Jesus. O justo já foi justificado, o justo já foi separado. E é você que é o referencial nessa geração. Sua vida, justo, minha vida, vai sempre apontar para o caminho de Deus, para o caminho do consolo, do abrigo, para o caminho onde nós vamos ter, né, nós vamos mostrar, né, um local onde todos possam encontrar paz, onde todos possam entender que Deus e que Jesus é aquele que reina sobre a nossa vida e é aquele que nos fortalece e é aquele que nos dá referenciais para que a gente viva debaixo da poderosa mão de Deus e para que os outros também encontrem tudo o que necessita para que sua vida cresça, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Mas outra característica da palmeira, que é uma característica muito interessante, é a resistência da palmeira. Dizem que a palmeira é uma planta muito resistente, é uma planta muito forte. Dizem que a palmeira ela consegue resistir a ventos de 150 km por hora, né? O que equipara a um furacão de primeira categoria. E aí a gente fica pensando assim, como é que uma planta consegue resistir a um furacão de primeira categoria? Mas é interessante que o segredo dessa resistência está exatamente na sua flexibilidade. Dizem que o caule da palmeira é diferente de qualquer outra árvore que exista. Vocês prestem atenção e lembrem, traga a lembrança agora na sua mente, quando vocês veem num noticiário, ou em um filme, ou até em um desenho animado, um corte de uma palmeira, de uma planta, de qualquer árvore forte. Quando ele corta o caule, nós conseguimos ver aqueles anéis daquela madeira bem robusta, bem forte. Nós percebemos que aquele caule tem diversos anéis e dizem que aqueles anéis são os anos de vida daquela planta. Só que a palmeira, quando ela é cortada, ela não tem a rigidez daquela madeira, daquele tronco. A palmeira tem palmito dentro dele. E aquele palmito, por mais que pareça frágil, porque o palmito até se come, mas é exatamente o palmito, aquilo que está dentro dela, que dá a agilidade e a flexibilidade dela se dobrar para um lado e para o outro e não se quebrar. Então, a palmeira, ela resiste por causa dessa flexibilidade que ela tem de ir para um lado, de ir para o outro e não se quebrar, se manter em pé. E aí vem essa comparação da palmeira de novo ao justo. Porque a palmeira, ela tem essa flexibilidade
E o justo precisa ter também essa flexibilidade. A flexibilidade do justo está muito ligado à humildade, né? E por que a humildade? Porque a humildade faz com que você suporte muitas adversidades. A humildade faz com que você obedeça. A humildade faz com que você saiba quando dizer um não, quando dizer um sim, ou quando simplesmente calar-se. A humildade te faz se colocar no lugar do outro. A humildade é algo que agrada o coração de Deus. Ao contrário do que a maioria das outras plantas tem. E por isso nós não fomos comparados à maioria das outras plantas. Porque enquanto a palmeira tem a flexibilidade, o justo tem essa humildade, a maioria das plantas tem o quê? A dureza. Tem essa resistência que é muito mais ligada à dureza. E quando a gente vê a dureza, nós lembramos logo do quê? O orgulho. O oposto da humildade é o orgulho. E graças a Deus que o Senhor nos manda olhar para a palmeira e não para as outras plantas nesse sentido. Porque o oposto dessa humildade é a dureza. E é exatamente aí que eu queria falar, porque a dureza, queridos, é algo que não está entranhado no coração nem na vida do justo. A dureza tem que ser colocada de lado, porque enquanto a flexibilidade nos leva para um lado e para o outro e nos faz ter resistência às dificuldades, às tempestades da vida, às situações que vêm para roubar a nossa paz, a dureza não. A dureza cria um coração muitas vezes altivo. A dureza muitas vezes nos quebra com mais facilidade, porque o homem que é duro de coração, essa sequidão que muitas vezes temos no nosso interior, faz com que a gente queira viver uma vida muito superficial. Muitas vezes a gente não quer se dobrar diante do outro. Muitas vezes a gente quer sempre, sabe? A dureza nos faz querer sempre estar se sentindo por cima, melhor do que o outro, se sentindo mais bonito, mais rico, mais poderoso, eu posso. Então, quando a palavra de Deus diz que o justo se compara a essa palmeira, ele está dizendo, olha, essa flexibilidade também precisa andar com você. Quando a gente percebe que essa flexibilidade é aquilo que está exatamente na palmeira, porque existe esse palmito que gera essa flexibilidade, assim é a vida do cristão, né? O que está dentro de nós é exatamente aquele que sustenta a nossa sorte, aquele que nos faz se dobrar na hora certa, aquele que nos faz calar na hora certa, aquele que nos faz perder para ganhar depois. Então, o justo se comparar a essa palmeira, a sua vida, a minha vida, nós precisamos nos comparar a essa característica da palmeira. E a gente pode se perguntar, mas também de onde vem, né? De onde vem tamanha robustez, né? Tamanha força? Diz que ela é muito forte, ela suporta esse furacão. Mas eu quero lembrar uma coisa a vocês. Vocês lembram que no ano de 2004, na Indonésia, aquela tragédia da tsunami, né? Que aconteceu lá e devastou todo aquele país, devastou, né? Matou muitas pessoas. Foi uma tragédia assim, terrível que aconteceu lá. E eu queria que vocês depois procurassem cenas, né, no Google, fotos daquela tragédia. Você vai ver que a água devastou as casas, os prédios, a água devastou os carros, levou os carros, a água levou corpos, matou muita gente. Mas quando você olhar para aquele amontoado de coisas que a água formou ali, né, que se formou tudo junto, foi arrastando, você vai ter a imagem de muitas palmeiras em pé. Você vai entender que a palmeira está lá, para a gente ver como a palmeira é forte, né? E é interessante que eu li um testemunho de um rapaz de 24 anos que estava na Indonésia nessa época, e ele disse que quando o tsunami passou e o pegou, arrastou o corpo dele por vários metros, até ele chegar e bater as costas em algo muito forte. E ele disse que quando bateu, ele rodou logo e percebeu que era uma árvore, se segurou e foi para trás e ficou segurando, e a água foi passando. E ele ficou agarrado ali até o resgate chegar. E é interessante, queridos, que é essa perspectiva da palmeira, que até de salvar vidas, né? De na sua força acolher, salvar vidas,
isso pertence também à vida do justo. Essa característica também se enquadra na sua vida, de ser alguém que está à disposição de Deus para salvar vidas, para ter essa fortaleza que o coloca em pé, entendendo que essa força não é sua, não é minha, mas essa força é daquele exatamente que habita o nosso coração, de Deus. E só para finalizar, queridos, a Bíblia também nos fala que nós somos comparados ao cedro. E o cedro eu quero falar pouca coisa, mas eu quero falar uma característica que é muito importante para o cedro. O cedro, ela diz que nós cresceremos como o cedro no Líbano. O cedro, ele chega a 40 metros de altura, o cedro. E é interessante, queridos, que comparando o cedro à nossa vida espiritual, é muito interessante, porque o cedro, no primeiro ano de vida, a sua raiz cresce 1,5 metro. Mas a planta da superfície, ela só possui 5 centímetros. E ele passa 4 anos nesse ritmo de crescimento. Somente depois do 4º ano o cedro começa a crescer até atingir o seu auge, né? A sua altura máxima, alguns chegando a 40 metros de altura, né? O que é interessante dessa planta e o que nós podemos trazer como uma característica que precisa estar presente na minha vida, na minha espiritualidade, no meu dia a dia, na minha rotina, é exatamente isso. Queridos, quando Deus nos justificando, nós nos tornando justos, né? O crescimento espiritual não é algo que acontece do dia para a noite. É algo que acontece de uma forma gradativa. É algo que talvez a gente muitas vezes sinta a falta de coisas na nossa vida espiritual, mas a gente precisa ter essa convicção que nós fomos plantados na casa do Senhor. Deus é a nossa rocha eterna, é aquele que nos faz crescer. E a cada dia o Espírito Santo vai acrescentar à nossa vida coisas espirituais. Talvez hoje eu não possa fazer certas coisas, mas amanhã, com as experiências que Deus vai trazer para a minha vida, eu vou conseguir, nós vamos conseguir. E é tão interessante que o cedro, essa raiz, ele torna o cedro assim tão forte e tão imponente, que o cedro é uma árvore que ele não necessita da água, que a maioria das plantas necessita da água da chuva ou de alguém que regue. O cedro, ele consegue ter raízes tão profundas, que chegam a quilômetros. Raízes que descem e que vão buscar água lá nos lençóis freáticos. E é interessante também que o cedro, diferente de todas as árvores, né? Ele, quando está nessa busca pela água, porque a água aqui simboliza a vida, ele vai descendo em busca dos lençóis freáticos, e muitas plantas também que têm raiz grande, que está descendo, muitas vezes se encontra com a rocha. E as outras plantas, elas param. Quando elas se encontram com a rocha, imediatamente elas param de procurar a água e elas podem até morrer. Mas o cedro não. O cedro tem as raízes tão profundas que quando ela se encontra com a rocha, ela começa a dar uma volta. As raízes começam a envolver a rocha até ultrapassar a rocha e continuar buscando água lá embaixo. Então assim é a sua vida e a minha, nós temos que ser assim. Sabe, nós não dependemos, como o cedro não depende de algo que está fora de Deus. Nós não dependemos para estar vivos de algo que venha de fora, mas aquilo que está dentro de nós. A presença de Deus em nós, do Espírito Santo, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos faz imponentes, é aquele que nos faz suportar, é aquele que nos faz ter água em meio à seca, em meio aos desertos, porque nós não necessitamos do que está fora, mas a vida do cristão, a sua vida espiritual, precisa exatamente estar baseado naquele que domina sobre você, aquele que está no seu interior, e a palavra nos ensina que aquele que está no nosso interior é o Senhor Jesus, e dele fluirão rios de águas vivas. Nós precisamos disso, dessa seiva que vem de Deus para nos fazer firmes, fortes, para nos fazer resilientes, para nos fazer resistentes,
para nos trazer também, ao mesmo tempo, que essa compreensão de um crescimento lento, mas a compreensão de que esse crescimento vai redundar para nós como uma bênção espiritual. E no tempo certo estaremos crescendo para a honra e glória do nosso Deus, alcançando o que Deus reservou para nós espiritualmente. Então assim é a vida do justo, a vida daquele que se coloca nas mãos do Senhor, a vida daquele que entende, queridos, que o que nós precisamos, né, nós encontramos em Deus. A palmeira é assim, ela vai florescer, porque tudo que ela vai dar, ela vai florescer porque está na presença do Senhor. A palavra de Deus diz bem assim, que plantados na casa do Senhor florescerão dos átrios do nosso Deus. Os átrios aqui podem simbolizar exatamente a presença de Deus, sabe? Eu quero terminar dizendo, lembrando que nós estamos na presença desse Deus. E é na presença desse Deus que nós crescemos. É na presença desse Deus que nós iremos florescer. É na presença desse Deus que nós vamos criar resistência para suportar o mal, para suportar as dores, para não esmurecer no dia da fraqueza. É na presença desse Deus que vamos permanecer em pé. Então nós vamos florescer e nós vamos crescer. Nós vamos florescer como a palmeira e crescer como o cedro no Líbano, porque o justo vive na presença daquele que é Deus. Nós vivemos diante de Deus e sabemos que as mãos de Deus já estão estendidas para nos abençoar. Então, queridos, quando você pensar na sua vida espiritual, lembre-se da palmeira. A flexibilidade é algo muito importante para a nossa vida. O buscar a água da vida lá embaixo, entender que flui dentro de nós aquilo que mais precisamos e aquilo que é mais importante para estarmos vivos, vem exatamente da presença de Deus, operando, regando a nossa vida a cada dia e a cada manhã com o poder e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justo, que a gente possa florescer e crescer para a glória do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra tão abençoada para as nossas vidas, né? E muito oportuna nesse tempo que nós estamos vivendo, onde nós somos chamados por Deus, né, a sermos como essa palmeira, né? Para sermos essa referência de paz e esperança na vida das pessoas. E nós vamos orar pelo nosso país ainda, mas vamos cantar um cântico. Diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Vamos cantar, entoar esse cântico nesse momento. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ó Deus, nesse momento, Senhor, nós clamamos que nos restaure, que nos renove, que nos coloque na posição onde nós devemos estar, Senhor. Nós vivemos um tempo tão difícil, Senhor, mas nós oramos, ó Deus, pelas famílias, nós oramos pelo povo brasileiro, nós oramos por essa nação, nós oramos por aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus, nós oramos por aqueles que perderam seus entes queridos, que nesse momento choram, ó Deus. Pai, eu quero te pedir o conforto, eu quero te pedir, Senhor, a tua misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo difícil, a sermos bênção, ó Deus, na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso próximo, Senhor. Pessoas que precisam de esperança, que carecem desta graça. E eu te peço, Senhor, nos renova, nos fortalece também. Sejamos como essa palmeira plantada, Senhor. A tua palavra diz que, ó Deus,
nós seremos como essa palmeira, Senhor. O justo florescerá. A Tua palavra diz, Senhor, ó Deus, que aqueles que buscam ao Senhor, Pai, ó Deus, serão como essa árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação apropriada. Tudo quanto faz, prospera, Senhor. Ó Deus, que nós possamos prosperar no sentido de crescermos em Ti, Senhor, de sermos pessoas usadas por Ti, para abençoar, para consolar, para confortar, Senhor. Ó Deus, para encorajar, Deus, vidas, para consolar, Senhor, nesse tempo tão difícil, Senhor. Nós te pedimos a Tua misericórdia, Senhor, nesse tempo, e que, ó Deus, a alegria venha logo ao amanhecer, Senhor. Glorifica, ó Deus, o Teu nome através das nossas vidas, através da Tua igreja. Nós abençoamos cada família, Senhor, que está aqui ouvindo, participando deste culto para a glória do Teu santo nome. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes. O conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o consolo do Divino Espírito Santo repousem sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus dê uma noite abençoada, de um sono reparador. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe a nossa nação, sare a nossa terra, em nome de Jesus. Amém.